Olá, jovens, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do mini curso de modelagem 3D com Autodesk Inventor 2020. E nesta aula nós iremos modelar a base do nosso conjunto e usaremos algumas ferramentas para fazer essa modelagem. Aí na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, você tem esse PDF aqui, que é o PDF da aula 1. Então ele está como material complementar, é só clicar no link e fazer o download. E nós vamos usar ele como base para fazer a modelagem. Então, o que é que você tem que entender, ou começar a entender, para que a gente comece a modelar essa peça? Aqui eu tenho 3 vistas desse mesmo desenho. Então eu tenho a vista frontal, a vista lateral e a vista superior dessa base. Então nós vamos começar a modelar pela vista frontal. E aí vamos usar as medidas que estão aqui na cor verde para começar a dimensionar e a dar forma ao nosso desenho. Eu vou abrir o software aqui. E para quem não tem muito contato com o software, com o Inventor, essa aqui é a área de trabalho dele, né? Quando você inicia o Inventor, isso aqui é o que você vai ver. Então aqui em cima você tem a barra de ferramentas, aqui você vai ter a barra de model, a barra de modelo, a model bar, e essa model bar é como se fosse uma árvore de criação. Então tudo que você vai fazendo vai ficando aqui. A gente vai ver isso ao longo das aulas. E aqui no meio, nesse caso aqui está aparecendo o Home, né, a tela inicial do Inventor, mas você pode ter a sua interface de trabalho. Então aqui no meio você vai ter a sua interface, a sua área de trabalho. Eu vou vir em New, para a gente criar um novo arquivo. Aqui dentro de template a gente vai escolher Metric. E aqui na lateral você vai perceber que se você mudar, ele vai mudando. Outros templates, inglês, Metric. O que é que eu tenho? Part, Assemble, Draw, Presentation. Cada área de componente dessa daqui, ó, é para uma função diferente do Inventor, certo? Então aqui em parte a gente cria peças isoladas, componentes isolados. Em Assemble a gente vai criar as nossas montagens. Então quem assistiu a primeira aula e a aula 0, lá na página de inscrição, deixa eu voltar aqui. Aqui na página de inscrição, ó, ele tem um videozinho que é a nossa aula 0. Então nessa aula 0 eu mostro o que é que nós vamos fazer dentro do curso, desse mini curso. Então se você ainda não assistiu, volta lá, assiste rapidinho, é uma aula bem pequenininha, e aí depois volta para cá. Então vamos lá, voltando. Aqui nós fazemos as montagens, montamos os nossos conjuntos. Aqui nós fazemos o que a gente chama de detalhamento. Então esse PDF aqui, ó, ele é um detalhamento, certo? Do nosso projeto, onde eu coloco as medidas, coloco as vistas que eu quero, crio uma legenda, enfim. E aqui, por último, a gente faz o que a gente chama de vista explodida, certo? Então a gente separa os componentes e pode criar um vídeo de montagem ou desmontagem do mesmo. Por hora a gente vai trabalhar aqui, ó, em parte. Então nós vamos vir aqui em parte, standard mm.ipt, ou você dá 2 cliques, ou você vem em Create. Pronto. Perceba que aqui na lateral já aparecem algumas coisas. Aqui na barra de ferramentas já aparecem as ferramentas. E na nossa área gráfica aparece uma barra de navegação, essa barrinha aqui na lateral, e o View Cube, que é esse cubo de navegação aqui. Daqui a pouco a gente trabalha com algumas ferramentas deles.
E aí, como é que a gente faz para começar? A gente já criou um novo arquivo. Todo modelo em 3D, ele vai partir de um modelo 2D. E aí, como é que eu faço? Eu vou ter que usar figuras geométricas, linhas, quadrados, retângulos, círculos, para produzir o meu modelo 3D, certo? Então aqui, ó, eu posso partir de um retângulo de 70 de altura por 50, criar um outro retângulo menor aqui e um outro menorzinho aqui. Então é isso que eu vou fazer agora para que a gente tenha essa figura geométrica aqui. Então vamos lá. Start 2D Sketch. Então aqui dentro de 3D Model a gente vai escolher Start 2D Sketch. Ao selecionar essa ferramenta, o Inventor me mostra esses planos de trabalho aqui. Então cada plano desse aqui meio que se refere a uma vista do desenho. Então eu tenho frontal, lateral, superior. Beleza? Vamos selecionar esse plano aqui, ó. YZ Plane. Perceba que ao selecionar o plano, as ferramentas de trabalho aqui em cima mudam para ferramentas 2D, como o próprio nome diz, esboço, sketch. Então eu vou selecionar a ferramenta retângulo. Dentro dela tem várias outras. Eu vou pegar essa daqui, ó, retângulo, choose point center. Então ele vai pegar dois pontos partindo do centro. Selecionar ele. E aqui na minha área gráfica ele vai ter uma linha na vertical, uma linha na horizontal e no centro dessas duas linhas um ponto. Esse ponto é o meu ponto 00 da área de trabalho. Então aqui dentro da sua área de trabalho o ponto 00 vai ser esse aqui. Eu particularmente tento sempre deixar os meus modelos simétricos, ou seja, sempre dentro dessa linha vertical e horizontal. Então sempre pegando do zero. Então peguei a ferramenta, vou dar um clique aqui dentro, vou arrastar para fora e vou dar um outro clique. Certo? A priori não se preocupe com as medidas disso aqui. Mas aí já vamos dimensionar aqui, ó. Já vamos colocar essa medida de 50 e essa de 70. Como é que eu faço isso? Eu vou vir em Dimension, aqui, ó, dimensão. Para que você afaste o zoom ou aproxime, você vai usar o scroll do mouse, o botãozinho do meio aí do mouse. Então se você girar ele para frente, você afasta, se você girar para trás, você aproxima. E se você pressionar ele e mover, você consegue fazer o pan, que é isso aqui. Então vamos lá. Vou clicar, peguei a ferramenta de Dimension, vou clicar na linha, arrasto para baixo e dou um outro clique. E aqui eu vou colocar a medida que eu achei lá, que é 50. Ele diminuiu o zoom, porque estava muito maior, né? Vou aproximar. Caso o zoom esteja muito distante, para você aproximar, sem ter que estar girando o scroll do mouse, você pode dar dois cliques com o botão do meio do mouse. Então, dois cliques pressionando para baixo, ele aproxima. Percebam que ao pegar essa cota, eu cliquei na linha e arrastei. Eu também posso fazer o seguinte, ó, eu vou dar um clique nessa linha, vou mover aqui para cima, vou dar um clique nessa outra linha, arrasto para o lado e dou um clique. E aqui ele vai ter 70. Pronto, já tenho duas das medidas que eu preciso. A altura de 70 e a largura de 50. E agora a gente vai dimensionar, desenhar na verdade esse retângulo e esse outro que tem aqui. Então vou vir em retângulo novamente, vou pegar a primeira opção e aí eu vou desenhar um retângulo aqui e o outro aqui. Volto para a ferramenta Dimension e aí eu vou dimensionar. Pelo desenho, essa largura aqui, ó, é de 30 milímetros, assim como essa.
E as laterais aqui vão ser 10 milímetros. Então eu já vou colocar essas medidas aí. Clico na linha, arrasto, clico novamente, 30. E aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó, dessa linha para essa, então eu dou um clique nessa linha, outro clique nessa linha, arrasto 10 milímetros. Perceba que ao dimensionar esse aqui, esse de cima aqui, ele já pegou como referência essas medidas aqui, certo? Então não vou precisar dimensionar ele também. Caso eu queira desabilitar a ferramenta, eu vou pressionar ESC no teclado. E aí eu posso clicar na linha, ó, mover para onde eu quiser. Vou tentar mover essas aqui, ó. Vocês vão ver que eles não vão mover, por quê? Porque eu estou com a cota, com a dimensão já restringindo, certo? Vamos para as demais dimensões. Aí aqui eu vou ter 20, 30 e 40. Então já vamos lá. Dimension, daqui para cá, 20, ESC. Vou pressionar ESC porque, ó, quando eu coloquei 20, a parte de baixo veio aqui para cá, a parte de baixo, perdão, subiu e a parte que estava em cima veio para baixo. Então ele ficou com 20, ó, aqui. Vou arrastar esse aqui para cima e esse aqui também. Aí vamos lá, Dimension, dessa linha a essa, 30. Aqui eu posso só organizar dessa linha para essa outra, 40. Pronto. Vamos conferir. Beleza. Pronto. Aqui, ó, ele não tem aquela linha, a gente vai remover. Nós vamos usar essa medida de 20 daqui a pouco e esse diâmetro de 10 também. Então vamos lá. Vamos primeiro remover essa linha aqui. Para remover ela, a gente vai usar a ferramenta chamada Trim, certo? Que é essa ferramentazinha aqui, ó, cortar. Um detalhe é que todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas do Inventor, ao passar o mouse sobre, ele vai te mostrar basicamente como é que a ferramenta funciona, e na frente do nome da ferramenta, entre parênteses, você tem o atalho da ferramenta no teclado. Então, por exemplo, Trim, o atalho dela é X. Se eu vir aqui no teclado e pressionar X, automaticamente, ó, ele pegou a ferramenta Trim. Se eu selecionar D, ele vai vir para Dimension. Então, vou pressionar X e vou cortar essa linha aqui. Então, o que foi que eu fiz? X, cliquei fora, segurei com o botão e arrastei para dentro. E ele cortou. Quando eu fiz isso, a cota de 70 sumiu. Aí não tem problema, é só você selecionar aqui, ó. Opa. E colocar novamente. Beleza, fiz o meu esboço, coloquei as medidas, vou finalizar o esboço. Vou diminuir o zoom. Então o que eu fiz? Finish, Sketch. E aí ele finaliza o esboço. Automaticamente, quando eu finalizo, eu saio das ferramentas 2D e passo a trabalhar com as ferramentas 3D. E aí nós vamos usar o seguinte comando, ó, Extrude. Então o atalho dele é então Extrude. Ele vai abrir uma caixazinha de diálogo de propriedades. E o que é que o Extrude pede? Ele pede que eu selecione um esboço criado, um perfil. Então perceba que se eu pegar esse quadrado aqui, ó, esse retângulo, perdão, ele já cria um sólido desse retângulo. Só que o que eu quero é um sólido dessa superfície aqui. Então eu vou clicar nessa superfície. Ao clicar, ele me dá aqui, ó, uma medida, que aí vai depender de como o servidor está configurado, vai aparecer outras aqui. Essa setinha amarela que eu posso arrastar e modificar essa medida, ou eu posso vir aqui e digitar.
certo? Assim como também aqui dentro, ó, em distância, eu posso vir e digitar a espessura da minha peça, que no caso aqui é 20. Tranquilo? Então vamos lá. Digitei 20. Aqui em direção, eu posso selecionar para qual lado esse material vai ser adicionado. Então, para frente, para trás, simétrico, ou seja, ele vai adicionar 10 mm para frente, 10 mm para trás, ou assimétrico, onde ele vai, nesse caso aqui, ele vai adicionar 95 ponto alguma coisa milímetros para frente e para a parte de trás 10 mm, só que eu posso também aumentar. Eu vou usar a opção simétrico e aí eu vou colocar 20 mm e vou pressionar o OK. Pronto, já tem um sólido criado. Caso você queira fazer isso aqui, ó, girar a peça para visualizar como é que ela está, você pode pressionar o Shift no seu teclado, mais o botão do meio do mouse, e aí você consegue girar. Ou você pode vir aqui na barra de navegação e selecionar a opção Free Orbit. Ele vai criar esse círculo aqui no meio, e aí você pode girar a sua peça. Caso você queira voltar a peça para a posição original, você vai no teclado e pressiona o F6. Pronto. Agora vamos fazer o nosso furo aqui, ó. É um furo de 10 mm. Eu vou vir Create 2D Sketch novamente. E agora, no lugar de eu selecionar os planos de trabalho, eu vou selecionar uma face do nosso modelo 3D. Então eu vou selecionar o topo aqui, ó. Como a gente criou ele no centro, ele já vai me dar esse pontinho aqui, ó, que é o centro desse objeto que anteriormente era o centro da nossa área de trabalho, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou clicar no centro, vou arrastar e vou vir em Dimension e vou dimensionar o círculo. Então vou dar um clique no círculo, um clique fora e colocar os 10. Esse furo aqui, ó, ele vai estar no centro de 25 aqui na largura e aqui na espessura ele vai estar com 10. Então, só por desencargo de consciência a gente vai conferir isso aí. Daqui para cá 10 e daqui para cá 25. Essa mensagem que apareceu quando eu vim dimensionar aqui, ó, é uma mensagem informando que a dimensão criada ela não pode ser dimensionada, ou seja, eu posso dimensionar, mas eu não posso alterar essa dimensão porque eu parti de um ponto com restrição. Então, como eu peguei do centro aqui e esse centro era um ponto central já fixo, eu não consigo dimensionar. É tanto que as minhas cotas vêm entre parênteses. Beleza? Então vamos continuar. Desenhei o círculo, dimensionei, vou finalizar. E aí eu vou voltar para a ferramenta Extrude. Ao clicar nela, perceba que automaticamente ela já pegou aqui o meu círculo. Então, como esse é o único esboço fechado que eu tenho, ela já pegou o círculo. Se eu der OK, ele vai criar um cilindro aqui, ó. Mas não é isso que eu quero fazer um furo passante aqui, um corte. Então como é que eu faço para fazer esse corte? Como eu já criei o cilindro, eu posso vir aqui, ó, na Model Bar, em Extrusion 2, eu vou dar 2 cliques para alterar. E aqui dentro, dentro da área de propriedades, em Boolean, eu vou escolher a opção Cut. O cilindro ainda está para cima, eu posso clicar aqui na setinha e arrastar para baixo. Ele vai passar por toda a peça. Ou, se eu não quiser clicar na setinha e arrastar, eu posso simplesmente marcar a opção Flipped. Ou seja, eu vou inverter o sentido do corte aqui. Tá vendo?
E aí eu posso vir, se eu quiser, e arrastar. Nesse caso aqui eu vou arrastar, vou deixar uma medida maior do que o comprimento aqui, ou eu posso simplesmente colocar aqui 40, que é a altura. Ao pressionar OK, o nosso furo está feito. Bacana, né? E aí, para voltar a peça para a posição original, F6. Pronto. Agora a gente vai salvar essa peça. Então a gente vai vir File, Save. Vai escolher uma pasta para a gente salvar. Salvar como nome de base. Save. E é isso. Essa aula foi um pouquinho mais extensa porque eu mostrei as ferramentas, mostrei como mover. Acredito que as próximas aulas vão ser um pouquinho mais curtas, certo? Eu quero fazer aula de no máximo 15 minutos. E aí, como você já sabe como girar, como rotacionar, como dar pan na peça, as aulas vão ficando um pouquinho mais curtas, né? E aí, uma aula é complemento da outra, então você tem que assistir a primeira para poder pegar as demais. E por hora é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aí embaixo da aula mesmo. A gente vai tentar responder. Então, se tiver muitas dúvidas na próxima aula, eu respondo as dúvidas dessa aula e trago como complemento para a aula seguinte. E aí a gente vai tocando esse mini curso até a gente finalizar todas as aulas. Beleza? Então, te vejo na próxima aula.